Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga e espero que a gente possa fazer uma live bastante proveitosa, bastante interativa. Então, podem mandar suas perguntas, seus comentários, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre depressão infantil. Vamos esperar o pessoal chegar. Agradecer ao Portal Me pela oportunidade e vão falando para mim se tá tudo certo com a imagem, com o áudio. Peraí, deixa eu mudar uma coisinha aqui. E aí a gente já começa, tá bom? Boa noite, bom dia para quem tá no Brasil, quem tá assistindo também. Obrigada pela participação de vocês. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o áudio? Às vezes a gente tem alguns probleminhas técnicos, então é melhor verificar antes da gente começar a falar, tá bom? Vão me dando feedback nos comentários. Tá tudo ok, a gente pode começar a falar um pouquinho. Bom, então nós todos já ouvimos falar a respeito da depressão. Então é um termo cada vez mais comum dentro do nosso dia a dia, e isso é uma realidade que infelizmente tem crescido em todos os lugares que a gente passa, em que a gente fala. Existem casos e mais casos relacionados à depressão. E uma das questões que, assim, dentro da prática clínica, que tem ficado cada vez mais comum, e isso realmente é muito preocupante, é a questão da depressão infantil. Então, quando a gente fala sobre a questão da depressão infantil, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas como assim? Como que uma criança pode desenvolver essa doença? Como que a gente pode pensar numa criança que está depressiva? E infelizmente, a depressão ela é um transtorno neurológico e que ela acomete todas as idades. Claro que na infância, a gente, dentro da criança, do mundo da criança, a gente vai ter algumas características um pouco mais específicas, apesar do diagnóstico da depressão infantil, elas utilizar os mesmos critérios do DSM, que é o diagnóstico, o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais. Então ela vai utilizar os mesmos critérios para diagnóstico, tanto para o adulto quanto para a criança, mas a gente vai ter um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais específico quando a gente vai falar de infância. Justamente porque a criança ela ainda está em desenvolvimento. Então, o fato da criança estar em desenvolvimento, ela tem algumas questões que a gente precisa realmente ser muito criteriosos na hora do diagnóstico, para não fazer o diagnóstico de forma incorreta, que isso vai comprometer todo o tratamento, vai comprometer toda, o direcionamento dos profissionais, tá bom? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Oi, Rosemary, lá, bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, tá? A Lene Takata tá fazendo uma pergunta, falando se a depressão pode ser hereditária. Eu vou entrar um pouquinho falando sobre as principais causas e aí a gente conversa um pouquinho sobre essa questão da hereditariedade, tá bom? Mas sim, existe uma possibilidade ou uma predisposição maior da criança que tem dentro da família, principalmente a questão da mãe ou do pai, que são depressivos. Então ela pode ter um pouco mais de chance de desenvolver esse transtorno. Desculpa. Mas não necessariamente. Nem toda criança que tem pai ou mãe, ou às vezes avós, tios, depressivos vai desenvolver a depressão, tá? Então, a hereditariedade é uma das causas.
outras possíveis causas para que a gente possa pensar que a criança que está, né, próxima a nós, ela está dentro de um quadro depressivo. Então, durante a nossa vida, muitas coisas vão acontecer, e isso desde que a gente nasce, né? Então, a partir do momento em que a gente está nesse mundo, a gente vai ter tanto coisas positivas quanto coisas negativas acontecendo na nossa vida. E com a criança não é diferente. Então, inclusive, né, o frustrar, a gente viver problemas e ter que passar por algumas circunstâncias que não são as melhores, é fundamental na infância para que a gente possa desenvolver recursos e lidar com as questões que vão aparecer ao longo da nossa vida, na nossa adolescência, na nossa fase adulta e na nossa velhice. Então, quando a gente tem um problema na infância, por exemplo, eu quero uma coisa, e aí os meus pais ou eles não têm condição ou eles não vão me dar aquela coisa, eu vou ter que aprender a lidar com essa frustração de não ter tudo aquilo que eu quero, porque isso faz parte da vida. E é na infância que nós temos os aprendizados mais importantes para lidar com essas frustrações, né, do restante aí da nossa caminhada. Então, mas algumas dessas perdas, algumas desses problemas, dessas dificuldades, elas acabam sendo um pouco mais intensas, um pouco mais fortes do que às vezes a criança tem recurso para suportar. E aí ela pode, né, dentro desse quadro, dentro deste momento que ela está vivendo, desenvolver então um quadro depressivo. As principais causas, e assim, a gente sempre vai falar em plural, porque dificilmente vai ser uma única causa. Então, quando você começa a fazer o diagnóstico da criança, você faz anamnese com a família, então você faz uma entrevista muito minuciosa de tudo que está acontecendo, do aparecimento dos primeiros sintomas, como é que a criança era antes disso acontecer. Então a gente vai coletando uma série de dados para que a gente possa compreender esse contexto, esse cenário em que esse transtorno se manifestou nessa criança. Então, por que ela está desenvolvendo isso? E tentar realmente coletar o máximo de informações. Mas, né, as principais, né, então, causas que podem ser o gatilho, né, para a manifestação da depressão infantil, uma perda muito significativa ou uma série de perdas. Então, perdeu um avô, depois perdeu uma avó, um tio, um irmão, mãe, pai. Então, isso é muito significativo. E a criança, se já é muito difícil esse tipo de perda, que ela teoricamente é natural, assim, de acordo com a lógica, que apesar da vida não ser lógica, mas assim, a gente vai perder os nossos pais em algum momento da nossa vida, mas quando isso acontece na infância, então tem um peso maior, porque muitas coisas tem horas que mesmo na nossa fase adulta, tudo que a gente quer é colo de pai e mãe, né? E você não ter isso na infância, então acaba criando ali, né, uma cicatriz, uma ferida que às vezes pode ser, algumas crianças vão conseguir lidar de uma forma melhor, outras nem tanto, e isso pode ser uma das principais causas da manifestação da depressão. Tem a questão da separação dos pais, que também pode ser, né, o que vai fazer com que a criança manifeste, dependendo de como foi esse processo de separação, dependendo de quais foram os motivos e de como era esse ambiente da casa. Então, assim, um relacionamento, né, de marido e mulher tem todo a sua complexidade. E uma das coisas que eu sempre indico para os pais, que eu atendo, né, das crianças que vão para o meu consultório, é de que o relacionamento marido e mulher é algo que está interligado, mas ele precisa ter essa reserva. Então, se tem alguma coisa para o casal decidir, se tem alguma coisa para o casal discutir, que isso seja feito longe das crianças. Porque as crianças têm um amor, todos nós temos um amor incondicional pelo nosso pai e pela nossa mãe,
né? Então, quando a gente tem uma relação amigável, harmoniosa, que foi construída com um vínculo forte, né? Então a gente tem esse sentimento. E é muito complicado para a criança ver os pais brigando. É muito dolorido, porque são duas pessoas que ela ama, em quem ela confia e que estão ali discutindo e que, né, de repente eles, né, começam a gritar e aí começam as agressões verbais e depois às vezes podem acontecer as agressões físicas. Então isso para a criança é muito nocivo, é muito ruim, é muito angustiante, porque ela não tem como ela tomar partido, ela vai defender a mãe, vai defender o pai. Então ela fica, né, nesse sentimento de angústia muito grande, e que se o ambiente for extremamente violento, extremamente hostil, e que isso acaba, assim, inclusive bloqueando, né, e impactando muito negativamente no desenvolvimento da criança em vários aspectos, no aspecto social, na questão da autoestima, da autoconfiança, da confiança para com os outros. Então isso pode também ser, né, uma das causas para o desenvolvimento da depressão infantil. Então, né, eu sempre falo, vou repetir para os pais, coisa de casal tem que ser resolvida entre o casal. As crianças não precisam participar. Eu sei que às vezes acontecem, né? Tem hora que aconteceu e não deu pra que não fosse na frente da criança. Mas é responsabilidade dos pais preservar, né? Quando a gente tem um filho, ele é nossa responsabilidade. Ele não é responsabilidade da escola, dos avós, dos parentes, da babá, de ninguém. É seu, né? Então, os cuidados não são somente de, então eu vou fornecer alimento, eu vou fornecer segurança, eu vou fornecer uma boa escola, vou fornecer casa, ótimo, isso faz parte do pacote. Mas a responsabilidade emocional também faz parte do processo educativo. Então, às vezes a gente não pensa, não percebe coisas que a gente faz e que a criança está sempre observando. E a criança observa e ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Não adianta nada você falar, não faça isso, não faça aquilo, e você fazer na frente da criança. Ela vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa que essa conta não tá fechando, né? Isso às vezes até de uma forma inconsciente, mas a criança vai observar. E ela vai muito mais, como eu falei, aprender pelo comportamento, pela observação daquilo que os adultos ao redor dela fazem, e não tanto pelo que eles falam. Tá? Então, essa questão, né, da separação dos pais é um impacto muito grande, porque a criança, ela vai, de alguma forma, sofrer uma perda. Seja se ela for morar com a mãe, se ela for morar com o pai, não importa. Mesmo numa guarda compartilhada, vai ter uma perda, porque para a criança, o que faz mais sentido emocionalmente é ter o pai e a mãe próximos, né? Claro que se o relacionamento marido e mulher não está bom, ninguém é obrigado a ficar dentro de um relacionamento ruim por conta dos filhos. Às vezes a gente, né, eu vejo alguns casais assim falando, eu não posso me separar porque tenho os meus filhos, mas o ambiente às vezes é tão ruim emocionalmente para a criança, é tão tenso, é tão angustiante, que às vezes a melhor coisa realmente para a vida da família, inclusive, talvez seja esse momento de separação, mas que isso seja um processo muito bem conversado, que as crianças participem desse processo no sentido de entender que os pais sempre vão estar ali, que ela é uma criança amada, que não é culpa da criança, porque às vezes a criança se culpabiliza pela separação dos pais. Foi porque aquele dia eu não obedeci, foi porque aquele dia eu não fiz isso, meu pai sempre pediu para fazer tal coisa e eu não fazia. Então isso é bastante importante. Eu sei que é um processo doloroso para todo mundo, mas tentar fazer com que para a criança seja o impacto o menor possível. Às vezes não dá para fazer, mas assim, que realmente as crianças sejam poupadas, né, das coisas relacionadas ao relacionamento do marido e da mulher, né, porque isso realmente causa um dano, né, emocional bastante significativo.
que vai impactar, como eu falei, na autoestima. Então, crianças que têm baixa autoestima e autoconfiança são crianças extremamente inseguras. E aí, tudo elas vão precisar de uma aprovação. Ah, mãe, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? E mesmo sendo coisas que elas já fizeram, que elas já tiveram sucesso, que elas já conseguiram fazer, às vezes elas vão pedir uma ajuda ou elas vão, né, precisar de uma aprovação. E que muitas vezes não acontece, ou porque, como eu falei, isso é uma coisa corriqueira, às vezes fala, não, vai lá e faz, você sabe fazer, mas às vezes a criança, ela tá se sentindo insegura, então ela vai precisar desse acolhimento para poder ter sucesso naquela tarefa, e assim, ela se desafiar. Às vezes ela nem faz isso, ela, por medo do fracasso, seja porque ele já aconteceu algumas vezes, então a criança, ela vai ficar um pouco, né, receosa, e ela não vai desenvolver a tarefa que ela precisa desenvolver. E aí acaba causando, né, um desequilíbrio emocional da criança se achar incapaz, dela não conseguir estabelecer, né, uma relação positiva consigo mesma, né? Ela tem uma dificuldade de autoimagem, então dela se achar assim, inútil, dela não gostar do que ela faz. Então, às vezes a criança mostra um desenho e ela fala assim, ai, você gostou, mamãe? Você gostou, papai? A gente fala, às vezes pela correria, não, pera só um minutinho que eu já vejo, ou, ah, não, ficou lindo, ou e a criança fala assim, ah, não sei, eu acho que não ficou muito bonito, não gostei, né? E ela se sentiu um pouquinho insegura, e isso acaba, né, de alguma forma ali impactando em como ela mesma se percebe, né? A questão, outra causa que, né, é uma coisa assim que é bastante complicada de falar, é bastante difícil, é a questão do abuso sexual. Então, existem vários dados que a gente pode procurar e pesquisar falando sobre a questão dos abusos. Mais de, né, 50% dos abusos que acontecem de crianças, elas acontecem na primeira e segunda infância, então de 0 a 6 anos, e são, infelizmente, realizados e cometidos por pessoas próximas, na maioria dos casos. Então, assim, causa um dano emocional para a vida toda. Mesmo que às vezes a criança ela tenha pouca consciência, né? Então a gente consegue resgatar questões da nossa memória a partir de 3 anos aproximadamente. Que o abuso tenha sido feito antes, mas ele deixa uma marca. E às vezes, né, quando a criança aí tem... Porque a depressão, né, ela geralmente vai aparecer para crianças a partir dos 6, 7 até os 11, né? É o período de idade que a depressão, ela se apresenta de uma forma mais intensa dentro da infância. Então, aí a gente começa às vezes não consegue entender ou não consegue fazer uma associação de qual é o motivo que levou, mas dentro do histórico da criança, às vezes, né, antes disso, com 3, 4, 5 anos, houve uma violência sexual, né, um abuso, e que acabou dentro dessa, né, conforme a criança vai se desenvolvendo e tendo consciência não só do próprio corpo, mas também dessas questões, porque às vezes a criança, ela não percebe que foi um abuso, porque ela foi acariciada, porque, né, às vezes o agressor, como é alguém muito próximo, ele faz de uma forma em que a criança não sinta dor, então ela não consegue perceber naquele momento, mas com o passar do tempo ela vai tomando consciência, vai tendo mais percepção das coisas, ela vai sendo orientada, olha, né, o pai e a mãe sempre falando, toma cuidado, ninguém pode pôr a mão no seu corpo, essa partezinha aqui não pode ninguém tocar, então toma, né, fica prestando atenção, se acontecer alguma coisa você conta pra mamãe, pro papai e tal. E aí a gente começa a perceber, né, e depois de um tempo verificar que houve uma situação de abuso. E muitas crianças passam por isso, passam pela infância, não apresentam isso enquanto, né, dentro da infância, mas depois na adolescência ou na idade adulta, tem essa consciência de que naquele momento houve, né, uma situação de abuso, independente, né, se houve ou não estupro, mas... E aí desenvolvem, né, depois na fase adulta, se podem desenvolver também um quadro depressivo por conta do que aconteceu na infância, né? Então essa questão do abuso sexual também é uma das causas. E
A hereditariedade, né, como a Lene perguntou, também é um dos fatores, né? Então, dentro do funcionamento neurológico da criança, na depressão de uma forma geral, né, a depressão em si, ela é um desequilíbrio, né, do funcionamento do cérebro. Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem uma série de mecanismos, né? E esses mecanismos, eles acabam entrando em desequilíbrio, eles não trabalham da forma como eles deveriam trabalhar, e isso acaba gerando, então, né, e manifestando a depressão. Então, dentro da criança também tem essa questão. Como tem a constituição genética de cada um, e aí, né, parte da minha mãe, parte do meu pai me constitui enquanto ser, então por conta disso a hereditariedade pode, assim, constituir dentro de todas esse pacote de causas, né, da depressão, um fator importante. Por isso que, como eu falei, sempre quando a gente vai fazer diagnóstico infantil, a gente precisa faz uma entrevista muito intensa, muito detalhada de toda a história dessa criança desde antes dela nascer, para que a gente possa realmente compreender e identificar quais são os fatores, né, que levaram à questão da depressão. E outra questão, que também é uma das causas, é se o pai ou a mãe, ou, né, um dos dois ou os dois, fazem uso de drogas. Então, às vezes a criança, ela é fruto, né, então de pais que são usuários, e seja a mãe tendo feito uso ou não durante a gestação, mas se a criança está num ambiente, né, de usuários, ela acaba presenciando algumas questões, e se a mãe utilizou, então existe, né, um impacto, pode acontecer, né, dessa criança, ela ter alguns comprometimentos por conta do uso de drogas, né, por parte da mãe durante a gestação. Então, esses são os principais, né, fatores que podem, então, né, assim, contribuir, né, serem as causas para a depressão infantil. Agora eu queria falar um pouquinho sobre como é que eu consigo identificar, como é que eu sei que a criança pode estar, né, dentro de um quadro depressivo, e o que eu posso fazer, né, qual é o direcionamento quando eu estou diante de um caso de depressão infantil. Tudo bem, gente? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma outra pergunta? Pode ficar bastante à vontade, podem colocar aí nos comentários que eu vou que eu vou respondendo, tá bom? Oi, Gilda, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada pela participação. Bom, então, do mesmo jeito que o adulto, quando a criança ela está com depressão, ela vai ter alguma mudança. Em alguns fatores que são bem parecidos com o do adulto. A diferença é que o adulto, ele às vezes consegue reconhecer com um pouco mais de propriedade. A criança, pela idade mesmo, pela imaturidade, então ela não vai conseguir às vezes reconhecer e expressar o que ela está sentindo. Inclusive, às vezes a gente também tem dificuldade de expressar como a gente se sente. Então, imagina na criança. E aí, o que acontece? Vai ser pela observação do comportamento. Alguma coisa vai mudar nessa criança. Então, às vezes, ela é uma criança muito ativa, ela começa a ficar quieta. É uma criança muito tranquila e ela começa a ficar agressiva. Então, ela tem uma ótima qualidade do sono e aí ela começa ou a ter pesadelos e acordar frequentemente. Às vezes ela pode apresentar um quadro de regressão, então assim, é uma criança que é tranquila, né, não tem nenhuma questão, principalmente durante o sono, e aí ela começa ou a ter pesadelos, ou a ter uma agitação muito descontrolada durante o sono, então se mexe demais, grita, chora, né, que a gente chama também de terror noturno. E ela pode também apresentar algumas questões, como por exemplo, começar a fazer xixi na cama, né, durante a noite. Então isso também pode acontecer, né, quando a criança está num quadro depressivo. Ou ela apresenta, né, ou insônia ou hipersonia. Então a criança que tinha uma quantidade adequada de sono, mas ela começa a sentir muito sono. Não consegue mais se concentrar na escola, nem nas atividades que ela precisa fazer. Então, isso também é um dos sintomas, tá?
A questão da mudança no apetite, então uma criança que, ok, muito tranquila, mas de repente ela começa ou a comer demais, ou ela começa a ser seletiva e a não querer comer nem assim determinados alimentos que ela já comia, ou ela começa a falar assim, não quero, não quero, inclusive alguns quadros, né, de anorexia na infância e também, né, dela começar a vomitar o que ela come, então a gente tem que começar a observar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão da frequência e para não, né, não criar um pânico, nossa, meu filho tá apresentando isso, minha filha tá desse jeito, calma. Né, como eu falei, para a gente fazer o diagnóstico de depressão, existem critérios. E um dos critérios principais é que existem uma série de sintomas. A criança precisa apresentar pelo menos 5 desses sintomas por mais de 2 semanas de forma ininterrupta. Então, apareceu hoje, depois apareceu depois de 2, 3 dias. Não é, tá? Pode estar acontecendo outra coisa, mas para o diagnóstico de depressão, os sintomas começam a se manifestar e aí eles não param mais, tá? E isso, né, eu acho bastante importante focar para que, né, a gente não comece a ficar neurótico com coisa que não precisa, né, e enfim. Então é importante que a gente tenha essa informação. Então vai ter essa questão do apetite, vai ter essa questão do sono, vai ter a questão da queda do rendimento escolar. Então uma criança que gostava de estudar, gostava de ir para a escola, aí ela começa a chorar porque tá acontecendo alguma coisa, ela não quer ir para a escola, ela, né, começa a fazer birra, ela, né, começa a usar algumas estratégias. Tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, porque não quer ir para a escola, né? Ou mesmo indo para a escola, era um aluno excelente que prestava atenção, mas começa então a apresentar algumas dificuldades, né, no rendimento escolar. Não presta mais atenção, não faz os deveres de casa, acaba apresentando às vezes um comportamento agressivo quando a professora chama atenção. Então, né, dentro da escola, porque a escola e a casa na infância são os ambientes que a criança mais frequenta. Então, são dentro desses dois ambientes que vão apresentar as principais mudanças de comportamento que vão fazer com que a gente comece a olhar para essa criança com um pouco mais de atenção, porque pode estar acontecendo alguma coisa, né? Também falar que o bullying, né, também é uma das causas para depressão infantil. Eu acho que todo mundo acabou, em algum momento da vida, principalmente na vida escolar, passando por um episódio de bullying, né? O gordinho, o magrinho que usa óculos, que usa aparelho, que é assim, que é assado, que é baixinho, que é alto. Então, né, algumas décadas, na verdade sempre existiu, eu penso. Mas era de uma forma mais, assim, menos grave. Não que, né, não dá pra gente medir sofrimento, mas eu acho que hoje em dia as crianças acabam usando recursos, assim, e expressões, né, seja porque eles têm muito repertório, tem muitos estímulos, inclusive até o vocabulário das crianças hoje em dia, de uma criança de 8 ou 9 anos, é muito maior do que, né, alguns anos atrás, por conta mesmo da estimulação que eles têm. Então eles acabam sendo muito cruéis, né, quando eles vão fazer o bullying, né, realmente acaba sendo bastante complicado. Hoje em dia a gente tem muitas e muitas crianças no consultório por questões emocionais provindas do bullying, né, então é importante sim que os pais estejam muito atentos a essa mudança de comportamento da criança, de pensar, opa, peraí, por que isso está acontecendo? E investigar, tá? A questão da socialização, então é uma criança que sempre brincava com todo mundo, que gostava de estar entre os amigos, inclusive dentro de casa, de gostar de brincar com os irmãos, e aí ela para de brincar. Ela não quer mais, ela começa a se isolar, ela tem dificuldade para expressar o que ela está sentindo, ou quando, né, ela às vezes é colocada no meio de algumas crianças e que ela não está se sentindo à vontade, então ela pode manifestar um comportamento agressivo. Bate no amiguinho, bate no irmão, na irmã, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso também. E a questão da comunicação. Então, uma criança que era bastante falante, que expressava, que contava como tinha sido o dia, que gostava de expressar a sua opinião, e a criança ela começa a mudar. Então ela não tá mais falando tanto, tá um pouco mais tristonha, né? Porque a característica principal da depressão é esse humor depressivo,
é essa criança que estava ali sempre cheio de energia e que você olha para ela e ela tá sempre ali, a moadinha num cantinho, que ela quer brincar sozinha. Então a gente começa a olhar e falar, opa, peraí, essa criança não era dessa forma, não é desse jeito que ela é. Então tem alguma coisa acontecendo, né? A tristeza é um sentimento natural do ser humano. Todos nós sentimos tristeza, inclusive a criança. A questão da depressão é que ela é uma tristeza que, além dela ser extremamente acentuada, ela não passa, né? Quando a gente tem a perda de alguém, é natural que a gente fique triste, mas a gente vai compreendendo que isso faz parte do processo da vida, do ciclo. Então a gente não, né, essa tristeza ela tem um tempo para ela acontecer, até a gente elaborar esse luto. Agora, quando isso não passa, então isso fica o tempo todo ali manifesto, então a gente, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá acontecendo bem. Na criança é a mesma coisa, tá? Então, esses são os principais sintomas, essas são as principais, essas mudanças que vão acontecer quando a criança está passando por um processo de depressão. Tá, aí ok, eu identifiquei, já faz um tempo que ela tá assim, não consegue melhorar, e o que a gente faz? Primeira coisa, você vai levar a criança para o pediatra dela. E aí você vai contar o que está acontecendo, vai falar quais são suas suspeitas, vai dizer e relatar o máximo de informações possíveis e pedir, né, às vezes, para avaliação de um psicólogo. A depressão, tanto a infantil quanto a adulta, ela é feita, o diagnóstico da depressão, ela é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, no adulto, o que a gente faz? A gente passa com o psiquiatra e passa com o psicólogo. O psicólogo tem uma série de testes, tanto para a criança quanto para o adulto, para poder fazer o diagnóstico da forma mais precisa e adequada possível. Agora, para a criança, também é a mesma coisa. Passa pelo pediatra dela. Às vezes ele pode encaminhar para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil, que vai também fazer uma série de avaliações e vai encaminhar para um psicólogo ou para um neuropsicólogo, que vai fazer essa bateria de avaliações. Como eu disse, o diagnóstico infantil, ele é muito mais difícil em alguns momentos, porque a criança está em desenvolvimento. E realmente, às vezes, para a gente conseguir coletar essas informações, demora um pouco mais de tempo, por conta, às vezes, da idade da criança, né, e da personalidade dela. Então, às vezes, ela é mais retraída, então vai demorar um pouquinho mais para estabelecer um vínculo terapêutico, e aí, sim, durante, né, as sessões de avaliação ou da própria psicoterapia, a gente coletar essas informações de onde está, né, uma das principais causas dessa depressão que se manifestou. Mas é nesse sentido, sempre a gente vai buscar, tanto para o adulto quanto para a criança, principalmente para a criança, um profissional adequado para fazer essa avaliação, tá? Então tem que ser esses. O pediatra vai encaminhar, então, ou para um neuropediatra, ou para um psiquiatra, né, para um psiquiatra infantil e também para um psicólogo, para ele fazer uma bateria de exames. E aí as duas avaliações se complementam, né? Então, para a criança, a gente acaba pensando numa série de coisas que podem estar comprometendo o comportamento e serem, né, a origem dessa mudança. Às vezes a gente pensa em depressão infantil, mas a criança está com uma questão hormonal, tá uma questão de vitaminas. Então, por isso que é importante falar com um pediatra que acompanha. Aí ele pode pedir uma série de exames, às vezes, para verificar a questão fisiológica. Então, faz um hemograma, faz uma verificação disso, daquilo, e a gente vai eliminando, né, as possíveis causas fisiológicas. Depois a gente vai para as causas sociais, a gente vai para as causas emocionais e psicológicas, para realmente, como eu disse, né, no começo, fazer um diagnóstico que seja o mais adequado, porque é isso que vai favorecer para o tratamento ser efetivo. Então não adianta a gente às vezes estar tratando uma coisa e é outra, por isso que é importante. Eu sei que para os pais às vezes é um pouco difícil, é um pouco delicado, né, falar sobre a condição de casa. Eu sofro de violência doméstica, não quero falar com ninguém a respeito disso, mas o meu filho não tá bem porque ele tá vivenciando tudo aquilo, mesmo que a agressão às vezes não aconteça na frente dele, a criança sente, né? Eles são extremamente sensíveis para o ambiente, principalmente para o ambiente da casa. Às vezes os adultos não precisam falar nada, mas a criança, ela sente essa tensão, fala, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá legal,
né? Mas ela não consegue reconhecer, não consegue identificar e às vezes não consegue lidar com aquilo. Até porque não é diretamente dela, né? É do ambiente da casa. Mas é importantíssimo que, né, pro psicólogo, pro psiquiatra infantil ou pro neuropediatra ou mesmo pro pediatra que vá fazer a avaliação dessa criança, que eles tenham, né, que a gente tenha todos os dados importantes da vivência dessa criança, de como é, né, o dia a dia dela, para conseguir fazer um diagnóstico adequado. E o quanto antes, melhor. Sempre. E isso não só para criança, mas também para adulto. Viu que tem alguma coisa diferente? Observa. Um dia, 2, 3, 4. Opa, tem alguma coisa ali que não tá legal. Tem alguma coisa que não tá funcionando. Então, vamos correr atrás disso. Vamos investigar, vamos pensar, né, em por que essa criança tá desse jeito, o que tá acontecendo. Porque basicamente, dentro da infância, a gente tem poucas preocupações. A gente não quer perder o desenho, a gente quer brincar. E criança saudável é criança que brinca, seja sozinha, seja com os irmãos, seja com os amigos, seja com os pais. Mas a infância é uma das fases que deve ser a mais feliz da nossa vida, que a gente tem recordações e, como eu disse, né, a personalidade a gente tá ali formando na nossa infância. Esses recursos para lidar com os problemas do dia a dia, eles vão se estabelecer e ao longo da vida vão se fortalecer, mas o estabelecimento desses recursos para lidar com a frustração, para lidar com o não, para lidar com as perdas, ele é estabelecido na infância. Por isso que os pais precisam estar muito atentos ao comportamento dos seus filhos, os educadores, mas como eu falei, principalmente os pais, né? Porque a responsabilidade dessas questões é da família. Claro que às vezes acontecem algumas coisas na escola e que daí a professora vai poder apontar, olha, eu tô percebendo que né, a criança, ela era de uma forma e agora ela tá agindo de outra forma. Ok, comunica os pais, então essa comunicação, essa parceria entre escola e família, ela é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, né? Então acompanhem o dia a dia dos seus filhos, façam o dever de casa com eles, entendam em que momento que eles estão, mas principalmente observem o comportamento, que é aí que a criança vai manifestar. Outra questão que acontece bastante, né, em crianças depressivas é a questão de somatizar, né? Então, como eu falei, às vezes a criança ela não tem um recurso para poder expressar como ela está se sentindo. Então, o que acontece? O emocional ele dá um jeito, né, de dar o alerta de que alguma coisa não está indo bem. Então, a criança começa a adoecer assim, de forma constante. É uma gripe, depois um resfriado, depois uma dor de garganta, uma dor de ouvido, e a criança adoece. O tempo todo tem alguma coisa ali que não tá bem. Então, pode ser um sinal de um desequilíbrio emocional que a criança não tá conseguindo perceber ou que ela não tem maturidade para poder expressar. Então, também é importante às vezes fazer uma avaliação, nem que seja por desencargo de consciência, nossa, essa criança tá ficando muito doente nesses últimos 6 meses, por exemplo. Uma coisa atrás da outra. Então, fez a verificação de imunidade, tá ali fazendo o tratamento com o pediatra, com os medicamentos, e não tá funcionando. Então, vamos ver se tem alguma outra coisa que tá por trás desses sintomas, né, desse adoecimento constante e que pode ser emocional. Tá bom? Como eu falei, né, para a criança acaba sendo um pouco mais complexo do que para o adulto, justamente por conta dessa dificuldade de se expressar, de reconhecer o que está acontecendo, né? Então, essa né, a dica que eu dou para os pais, sempre observar e verificar se está acontecendo tudo bem, se está indo tudo bem. Como eu falei, durante a infância e a nossa vida vão acontecer esses altos e baixos. Então, às vezes a criança tá bem, de repente acontece alguma coisa, ela não fica muito bem durante um tempo. Ok, isso é normal. Mas quando começa a ser constante e as mudanças começam a aumentar, então primeiro muda o sono, depois muda o apetite, aí muda o comportamento, aí muda a socialização, aí muda o rendimento. Opa, vamos, né, ser bastante assim atentos. Né, ter esse olhar diferenciado, saber que a criança, como qualquer outro ser humano, ele pode desenvolver uma série de questões. Quando a criança, por exemplo, também tem um quadro de doenças crônicas, então crianças com diabetes, com múltiplas cirurgias,
ou crianças que já vêm com algum tipo de malformação do nascimento. Então, elas podem também, durante a vida e durante a infância, apresentar um quadro depressivo, porque às vezes ela tem algum tipo de limitação que não permite que ela seja criança. Então, isso também pode acontecer, né? E comprometer, né, o desenvolvimento emocional saudável. Mas, né, então, para evitar, às vezes a gente não tem algum controle de algumas coisas, então se a criança sofre uma série de perdas, a gente não tem como controlar isso, né? Mas principalmente dentro do ambiente de casa, que esse ambiente seja o mais acolhedor possível para a criança, que exista esse respeito, né, por parte dos adultos, de que a criança precisa ser poupada de algumas circunstâncias, de algumas situações, de olhar para a criança como um ser humano completo, não é porque ela é pequenininha que ela é, né, ela é limitada, principalmente no que diz respeito às emoções. Muito pelo contrário, as crianças são muito emotivas, elas estão ali repleta, né, de sensações. Então é importante que a gente tenha, né, essa visão, esse olhar atento para a criança e fazer com que ela realmente tenha as melhores experiências dentro da infância. Como eu falei, a gente não tem controle de tudo, algumas coisas não vão dar certo da forma como a gente espera para os nossos filhos, para as crianças que estão próximas a nós, mas que a gente possa, né, assumir essa responsabilidade. Bom, a minha parte eu vou fazer. Então, o que eu puder contribuir para que o desenvolvimento dessa criança, tanto físico quanto emocional, ele seja o mais adequado, ele seja o melhor, então eu vou fazer, né? E realmente nesse sentido observar e a partir do momento que a coisa começar a mudar e essa mudança ela se manter por alguns dias, algumas semanas, então procurar ajuda profissional e verificar se tá tudo ok, tá certo? Bom, então é bastante complexo, né, a questão da depressão infantil. Todo transtorno infantil, como eu falei, tem algumas características mais maiores, né, que a gente tem que olhar com um pouco mais de critério, principalmente a questão do diagnóstico, mas de uma forma bem generalizada. Espero que tenha, né, sido assim um pouco esclarecedor essa live, que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação de vocês, né? Quero agradecer novamente o pessoal do Portal Me pela oportunidade, pelo espaço. E, né, na minha página, né, do Facebook, então @psicóloga Juliana Nakazaki. Se depois vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma outra orientação, como é que eu faço para verificar, como é que eu faço, né? Eu sei que às vezes no Japão tem um pouco de dificuldade, mas felizmente eu sei também que estão brotando aí várias sementinhas do bem, né, projetos com profissionais brasileiros que podem fazer orientação para os pais. Então, se precisar de alguma outra informação com relação, né, a onde procurar ajuda, como fazer, então me manda uma mensagem lá pela página, né, que eu vou ter maior satisfação de responder a todos, tá bom? Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Uma ótima noite para quem está no Japão, um ótimo dia para quem está aqui no Brasil e nos vemos na próxima. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.